sem compreendermos o fenômeno, a nossa intervenção fica muito aquém do que poderia ter. Então, esse curso sobre transtornos dissociativos, né, e como a gente dissocia os transtornos dentro do contínuo, estão mais no extremo, mas assim, isso vai aparecer todo dia no consultório, a questão da despersonalização e desrealização. Por quê? A despersonalização e a desrealização, elas podem ser sintomas transitórios. Isso acontecer por um estresse, por algum incidente que eu passei, pela questão do jet lag, então, uma mudança de fuso horário, por um consumo exagerado de álcool, por um uso de cannabis. Gente, uso de cannabis chove sintoma de dissociação. Então, nesse caso, bom, mas eu vou entrar nesse detalhe, como a gente lida. Agora, pode ser um sintoma transitório? Sim, mas pode ser também um sintoma secundário a outras condições médicas. Então, pode ser devido a uma condição neurológica, eu posso, por exemplo, ter despersonalização ou desrealização por causa de enxaqueca. Pode ser devido a uma outra condição psiquiátrica, como depressão e esquizofrenia. E aí, o que eu estou querendo trabalhar com vocês? A gente separar o que é o sintoma do que é o transtorno. Então, eu posso ter o sintoma por causa de estresse, eu posso ter o sintoma por causa de um outro quadro clínico, posso ter o sintoma, é muito comum no transtorno de estresse pós-traumático e no transtorno da personalidade, principalmente no transtorno da personalidade borderline, que foi o nosso outro tema. Só que você tem transtornos que o que caracteriza o transtorno são os dois, são os transtornos depressivos. E aí tem um quadro bem bacana, aqui está o quadro, eu fiz uma imagem, aqui está ele em inglês, e eu traduzi para o português e fiz ele maior para facilitar a gente ver. E aí, o que é bacana nesse quadro? E lembrando, né, que assim, os slides todos, eu vou lembrando, tem um muro aqui. Então, se você quiser depois voltar no slide, é só você anotar aí nas suas anotações, né? Tem o slide 35, que você volta lá para ver. Então, aqui você tem um aumento da gravidade dos sintomas. Então, assim, no transitório, o que a gente vai fazer? Vai ficar de olho. Se os sintomas persistirem, a gente vai considerar outros níveis de gravidade. Se for secundário a um outro quadro, vamos supor que é secundária a enxaqueca, ou é secundário a um ataque de pânico. Lembrando que ataque de pânico é uma coisa, transtorno é outra. Nesses casos, como que é a intervenção? Na intervenção, você não trata o sintoma, você trata a causa. Então, vamos supor, se você tem sintomas de despersonalização ou desrealização, por causa de um transtorno de ansiedade ou por causa do transtorno obsessivo-compulsivo, e aqui vale lembrar, gente, transtorno obsessivo-compulsivo já esteve dentro de transtorno de ansiedade, mas não é mais um transtorno de ansiedade. Você trata o quê? O foco não é tratar dissociação, você trata o transtorno de ansiedade, você trata o toque, você trata a depressão. Então, a gente precisa, por isso que eu falo, esse enquadre, ele é importante. Então, eu posso ter algum cliente com sintomas sintomas dissociativos, e eu não vou tratar os sintomas dissociativos porque eles são apenas secundários a outros transtornos. E se for no caso do TEPT e dos transtornos da personalidade? E aqui tem um aspecto interessante, né? Quando ele é transitório, pode durar segundos a poucos dias. Quando ele é secundário, pode demorar semanas a mês, vai depender da duração do transtorno. Quando eu estou falando de TEPT, o transtorno da personalidade pode durar de meses a anos e pode ser agravado em determinadas situações. Então, aí eu estou falando de sintomas dissociativos no TEPT e no transtorno da personalidade. Novamente, qual é a intervenção? Você trata o TEPT, você trata o transtorno da personalidade. Agora, quando a gente fala, quando os sintomas dissociativos é o que caracteriza o transtorno,
E aqui a gente entra no transtorno da despersonalização e desrealização, mas a gente pode estar falando também de transtorno dissociativo de identidade, está falando também de amnésia dissociativa, está falando também de transtorno dissociativo não especificado, eu vou entrar nisso. Aí o que a gente tem? Quando a gente fala, né, de comorbidades, você pode não ter comorbidade, mas você pode ter junto história e problemas de ansiedade, você tem muito presente, a gente vai ver a história do abuso emocional, parental, negligência, e aí a gente vai tratar o transtorno dissociativo, que a gente vai ver hoje, que é uma lógica muito diferente de se tratar o TEPT, a não ser o complexo, que vem numa lógica parecida, mas de tratar os transtornos em gerais, a gente vai ver que é uma lógica diferente. Então, aqui, o manejo dos transtornos dissociativos, eles começam com diagnóstico preciso. Por quê? Imagina que se o que estiver causando, e aí vou para um quadro clínico para facilitar, a dissociação é enxaqueca, e eu no consultório aqui tentando tratar o sintoma dissociativo. Eu não vou obter sucesso, porque nesse caso, o que vai trazer a melhora é o tratamento da enxaqueca. E aqui, né, vai ser, na intervenção, eu não vou detalhar, que é o objeto do nosso curso.